traders, beleza? Prazer, eu sou o Luan Kilzes. Estamos aí para mais um vídeo extraordinário aqui no canal. Sim, galerinha, extraordinário porque eu tava muito, mas muito entusiasmado, muito feliz e muito ansioso para poder gravar esse vídeo aqui, porque eu adoro esse lance de canetão, de quadro, vir aqui ensinar. Eu vejo o agradecimento no olho das pessoas, né, nas mensagens que eu recebo, de que realmente as pessoas estão aprendendo com o formato que eu ensino. Então esse daqui é o quarto vídeo dessa série, desse curso básico. Se você ainda não assistiu o último, onde eu falo sobre a parte psicológica, depois desse vídeo, corre lá para você assistir, porque tá muito interessante também. Bom, iremos começar agora a falar sobre análise gráfica, galera. Básico, tá bom? Básico. Só que teremos também o curso intermediário e depois o curso avançado. Mas para você chegar lá, você tem que ter pelo menos o básico, beleza? Galerinha, se você já opera há um tempo, se você já sabe tudo sobre análise gráfica, mesmo assim assiste até o final, porque vai que tá te faltando alguma coisinha aí. E se você é iniciante realmente do zero, aproveite essa oportunidade, estude de verdade. Inclusive, para todos vocês eu vou passar uma missão agora e quero ver quem que vai cumprir, hein? Depois deixa aí nos comentários. Quero que você reproduza esse vídeo. Bom, não é ficar assistindo várias vezes, tá? Reproduzir para alguém, ensinar alguém. Quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você fortifica o seu conhecimento, mais você fortifica o seu aprendizado. Isso é muito importante nesse mercado principalmente, beleza? Então deixa essa missão para vocês e quero ver quem que vai fazer. Sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Eu tenho certeza que eu vou agregar muito valor com você nesse vídeo aqui. Galera, iremos iniciar falando um pouco sobre o Forex. O que é o Forex? Bom, o Forex é basicamente um mercado cambial. Olha só, vou dar uma ideia para vocês aqui. Vamos supor que você está lá nos Estados Unidos, tá? Está lá nos Estados Unidos. Sua moeda é dólar americano. E aí você está querendo fazer uma viagem de avião lá para a Europa. Sua moeda é euro. Sabemos que você precisa fazer o que aqui? Uma conversão. Quando a gente coloca euro barra USD, a gente está querendo dizer quantos dólares americanos serão necessários para se obter um euro. Bom, aí você vai na casa de câmbio e fazer essa conversão já é o Forex. Tá? Quando a gente fala em mercado financeiro, pessoas operando no Forex, é porque existem corretoras, tá, que representam o Forex, representam o quê? A movimentação de um gráfico que se dá devido a um ativo. Nesse caso, esse ativo é uma paridade de moeda. Euro-USD é uma paridade de moeda. É a força que uma moeda exerce sobre a outra. O Forex, corretora, pega essa movimentação que é dada por N fatores, tá? A gente pode dizer aí por questões econômicas, socioeconômica. Vamos supor, sei lá, os Estados Unidos está comprando muito, está exportando, importando muito da Europa. Significa que a Europa está com toda a bola. Logo, o que vai acontecer? Vai valorizar o euro. E aí vai ter o quê? Uma alta, certo? Ou seja, valorização. E quando tem a desvalorização, a gente está falando de uma queda, certo? Só que não só por isso. O gráfico também é dado por bancos, tá? Os bancos operam no Forex. Por big players, que são grandes empresas, que são grandes operadores. A gente está falando aí de multimilionários que operam também no Forex com milhões, né? Milhões de reais, que também fazem essa movimentação. O gráfico, como eu falei lá na parte psicológica, que foi um vídeo antes desse daqui, né? Um vídeo anterior a este, eu falo que o gráfico ele é movido por emoções, expectativas, decepções e realmente, galera, o gráfico ele é movido por N fatores. Beleza? E aí existe o tão famoso gráfico que representa a valorização e desvalorização de um ativo, que nesse caso no Forex é a moeda, a paridade de moeda, certo? Lá no Forex, o operador ele precisa fazer a leitura do passado para poder prever o futuro. Ele encontra padrões, tá, galera? Olha só, isso aqui é muito importante, tá? Eu costumo dizer que operar no mercado não existe uma regra exata. Não existe uma fórmula mágica. Você tem que reconhecer padrões, tá? Tem que fazer o reconhecimento de padrões que acontecem no passado próximo, não é padrões que aconteceram 3 anos, 5 anos atrás, mas sim no passado próximo,
você faz a leitura e tenta prever uma possível valorização ou desvalorização daquele determinado ativo. Tá? Então no Forex, o operador ele analisa o passado para poder prever o futuro. Não é 100%, porque não existe a possibilidade. Nós traders vivemos com a incerteza. Não sabemos qual será a movimentação futura do gráfico 100%. Tá? Então olha só, aqui está a empresa do Forex, certo? Aqui está o operador, aqui está o mercado real. O operador lança a sua ordem de compra ou de venda para a corretora. A corretora é um intermediário entre o trader e o mercado real, certo? E aí a corretora lança essa ordem no mercado real. Se ele acerta, a corretora ganha uma porcentagem e dá o restante para o nosso amigo aqui. Ou seja, a corretora não quer nunca que o trader, que o operador, que ele perca dinheiro. Muito pelo contrário, ela quer que cada vez mais ele fique bom, porque quanto mais ele ganha, a corretora também ganha. Qual que é a diferença, Luan? Qual que é a diferença de opções binárias para Forex? Vamos entender? Quando a gente fala em opções binárias, a gente está falando em market maker. O que é o market maker? A empresa visa lucro. Sim, ela quer que você perca para ela poder colocar dinheiro no bolso. Exatamente. Como que funciona? Mas Luan, de onde que vem o gráfico da corretora e como que faz para você poder operar dentro das opções binárias? Olha só, e é daí que vem aquelas pessoas falando que o mercado de opções binárias é uma fraude. Prestem atenção. Aquele gráfico que a gente vê, né, euro/USD, é basicamente o que? Olha só, é aí que a gente inicia a entender de onde que vem esse gráfico. Esse gráfico, ele vem exatamente do Forex. As opções binárias vai lá, pega o gráfico do Forex e reproduz na sua corretora. E aí os traders, um lado acredita numa venda, entrando com R$100, e o outro lado acredita numa alta, entrando com R$100, certo? O lado que ganhar leva uma porcentagem, vamos supor que a corretora está pagando 87%, o lado que ganhar leva uma porcentagem desse valor e a corretora fica com os 13%. O lado que perder, perde 100% do seu capital. O que eu estou querendo dizer com isso? A corretora fica no meio entre o que? Os negociadores. O dinheiro que roda dentro da corretora é basicamente dos próprios traders. O dinheiro anda dentro da corretora, o dinheiro trabalha dentro da corretora e o dinheiro dos próprios traders. Quando um perde, o outro ganha e vice-versa. Tá? Ah, bom, mas existe a possibilidade de todo mundo aqui ganhar consistência e quebrar a corretora? Não. Porque para você ser um trader, você tem que ser disciplinado, você tem que ser um cara focado, você tem que acreditar muito, você tem que estudar muito. Quando a gente fala em 95% de pessoas que perdem dinheiro, isso aqui vai ser para sempre. Sabe por quê? Porque as pessoas tendem a ser preguiçosas, as pessoas tendem a desistir fácil, as pessoas não querem estudar, elas querem ir direto ao ponto G. E quando a gente fala em opções binárias, a gente está falando em mercado agressivo, mercado de alto risco. Forex, a gente basicamente trabalha com volume. Abre uma ordem aqui embaixo e fecha ela aqui em cima. Quantidade de pontos, a gente coloca o dinheiro no bolso. Opções binárias, a gente está falando de tempo. Em 1 minuto é possível você fazer 10, 20, 30 mil reais. Em 1 minuto. A gente abre a ordem num determinado local, a gente acredita numa alta ou numa queda e a gente quer que ao final daquele tempo a nossa ordem esteja acima ou abaixo, né? O nosso preço esteja acima ou abaixo do que a gente acreditou. Se eu acreditei numa alta, certo? O gráfico está vindo, eu acreditei numa alta, dentro de 1 minuto eu quero que o gráfico finalize para cima, certo? E só então eu vou colocar dinheiro no bolso. Se ele finalizar para baixo, basicamente eu perdi 100% do meu capital. Ou seja, galera, as opções binárias é um mercado real sim. Inclusive te dou a dica, entra lá no TradingView e coloquem EURUSD no time frame de 1 minuto. Entrem lá nas opções binárias, IQ Option, e coloquem EURUSD no time frame de 1 minuto e analise os dois gráficos, vê se não é a mesma coisa, é o mesmo gráfico. O que diferencia é que as opções binárias te dão uma oportunidade num espaço muito pequeno de tempo, que no caso é 1 minuto, onde você pode ganhar muito. As opções binárias para mim hoje é o mercado que melhor paga mais do que engenheiro, paga mais do que para um advogado. Cara, é claro, aquelas pessoas que conseguem ganhar dinheiro, aquelas pessoas que se dedicam, que correm atrás, que dão o seu melhor, aquelas pessoas que são disciplinadas em estudar, em aprender e aplicar, são aquelas pessoas que conseguem colocar dinheiro no bolso
e o retorno é muito alto, tá? Então, basicamente a diferença é isso daqui. O Forex é um mercado real, tá? É um mercado onde realmente acontece essa valorização e desvalorização do preço. As opções binárias simplesmente reproduzem o mesmo gráfico, só que o dinheiro não vai para o mercado real, o dinheiro anda dentro da própria corretora, tá? Quando a gente fala em gráfico, galera, só para deixar aqui, para a gente entrar agora nos próximos assuntos, a gente está falando em YX, tá? Onde Y é o preço, tá? E X é o tempo, tá? O gráfico sempre anda para frente, para cima ou para baixo, porque ele valoriza ou desvaloriza o preço e sempre o tempo vai para frente, correto? Então, é basicamente isso a diferença entre as opções binárias e o Forex. Mas Luan, não é ruim isso, a corretora querer que eu perca? Bom, bom não é. Só que, se você fizer a sua parte de estudar, se aprimorar, ser um bom trader, cara, você vai ser aqueles 5% que ganha dinheiro. A corretora não se preocupa com esses 5%. E como eu estava dizendo para vocês, existe a possibilidade da corretora um dia quebrar? Não, por quê? Vamos supor que começa a formar trader. Vamos supor que o seu primo vira trader e você nem sabe o que é trader. Sabe nem o que é isso? O cara consegue ganhar consistência no mercado das opções binárias. As pessoas vão começar a olhar para ele de longe. Ou seja, ele vai começar a influenciar. E aí as pessoas vão entrar nesse mercado. O que vai acontecer é que elas vão passar por aquele ciclo de aprendizado. E 5% só dessas pessoas que assistiram essa pessoa consistente vão conseguir ter resultado, tá? Isso aqui é uma média, galera, não é o que é certo não, tá? Não é 100%. Mas o que significa que poucas pessoas que conseguem resultado, tá? As outras 95% vão ficar patinando e vão desistir, é o que acontece. Porque é um mercado de alto risco, isso aqui é um mercado para quem tem sangue quente, cara. Isso daqui você tem que ter coração, é 1 minuto, você pode perder ou ganhar, é isso, é 8,80, entendeu? Então, respondido aqui, o que é as opções binárias, de onde vem o gráfico, por que que não tem como quebrar, por que que não é uma fraude, e agora a gente vai dar início, realmente, às nossas análises gráficas, tá? Então, para a gente iniciar, a gente vai falar sobre suporte e resistência, tá? O que é o suporte e resistência? Quando eu falo em suporte, imagine no suporte da televisão. Quando eu falo em resistência, imagine na resistência do chuveiro. Imagine que o suporte da televisão fica onde? Embaixo. Suporte sempre embaixo. Resistência fica na onde? No chuveiro em cima. Resistência sempre em cima. 12 e 5. O que é o suporte e resistência? Eu costumo falar que suporte e resistência é a briga entre touro e urso, tá? Vamos imaginar que de um lado existe o lado da queda, que é o lado vermelho. Imagine que do outro lado existe o lado da alta, que é o lado verde. Aqui a gente tem uma briga de cabo de guerra. Suporte e resistência é basicamente isso. Vai um pouquinho para lá, quando um lado cansa, vai para cá. Quando o outro lado cansa, vai para cá. Quando o outro lado cansa, vem para cá. Ou seja, ó, 12 e 5. Eles não saem dessa marcação, eles não saem desse preço. Chegando 12, volta para o 5. Chegando 5, volta para o 12 e fica nessa movimentação. É basicamente uma briga de cabo de guerra, é uma briga de touro e urso, tá? Suporte e resistência no gráfico, galera. É isso daqui, ó. O gráfico está vindo andando. Em um determinado período de tempo, ele bate no seu suporte, bate na sua resistência, bate no seu suporte, bate na sua resistência. Ou seja, ele só consegue trabalhar dentro dessa faixa de preço, entre 5 e 12, tá? Isso daqui a gente pode chamar de exaustão. É quando o gráfico ele não tem força para subir e ele não tem força para descer. Agora, Luan, por que isso acontece? Galera, o motivo é muito simples, tá? A gente diz que o banco, ele é basicamente a válvula de respiro do mercado. Por quê? Ele segura. Quando as empresas ou um trader entra com a mão pesada, né, querendo romper uma determinada taxa de preço, o banco é a válvula de respiro. Ela entra com preço maior, tá? Ela entra com capital maior para o gráfico descer. Ou seja, ela controla, ela não quer que exploda. Se deixar, era rompimento para todo lado. Era um dia o gráfico, era um dia o dólar a R$5, outro dia R$2, outro dia 6. Então o banco é a válvula de respiro, ele controla essa movimentação de suporte e resistência.
Através disso, galera, isso daqui a gente dá o nome de Price Action, tá? O que é o Price Action? Price Action, vou até escrever aqui, ó. Price Action, tá? Price Action é basicamente a movimentação do preço, a ação do preço. É você olhar para o gráfico, encontrar oportunidades através de padrões, reconhecer padrões do passado, tá? E você entrar a favor daqueles padrões como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, o Price Action é você fazer a leitura do gráfico, tá? Para você poder encontrar oportunidades. Você não utiliza nenhum outro tipo de ferramenta, a não ser a própria leitura do gráfico. O que isso significa? Bateu na sua resistência, você vende. Bateu no seu suporte, você compra. Bateu na sua resistência, você vende. Bateu no seu suporte, você compra. São oportunidades que existem aí, tá? Então, suporte e resistência, galera, é basicamente isso, tá? Não foge disso daqui que vocês estão vendo. Análise gráfica. Lembrando, existem vários tipos de análise, tá? Existe análise probabilística, existe análise gráfica, análise técnica, análise fundamentalista e todas as formas dá para ganhar dinheiro. Mas hoje a gente está na análise gráfica, tá? Depois eu vou ensinar probabilística também, vou ensinar técnica, algumas coisas que eu sei, e fundamentalista, algumas coisas que eu sei. Eu utilizo bastante esse tipo de análise no meu dia a dia. Tá? Então, o que você tem que fazer é buscar aprender um tipo de estratégia, focar e ir até o final, tá? Ficar bom naquele tipo de estratégia, para só depois você mudar de tipo de análise. E assim você vira um trader completo, tá bom? Não fique pulando de galho em galho, levem isso para vocês, beleza? Então é isso, galera. Olha só, muitas pessoas vão falar, Luan, é muito simples você simplesmente marcar e falar pra gente entrar, tá? Galera, existem fórmulas, tá? Assim, para você encontrar, fórmulas não, existem formas, tá? Formas, para você encontrar a boa oportunidade, tá? Não deixar passar mais de 3 toques, então aqui ó, 1 toque, 2 toques, no terceiro você entra, tá? Esse aqui é um dos jeitos que você pode utilizar. Não, no quarto toque você não entra, porque existe uma grande chance dele romper e continuar descendo, tá? E por que desses rompimentos, né? Às vezes ele nem rompe, às vezes ele desce mais uma vela e depois ele começa a subir, tá? E faz parte ainda do que? Da zona de suporte. A gente olha para o gráfico, muitas pessoas eu vejo olhando para o gráfico como se fosse, eu marco uma linha de suporte, uma linha de resistência. E o cara esquece que existem zonas, tá? O gráfico, ele não é exato. Ele vai bater na minha linha que eu marquei, eu sou um ser humano, eu fui lá, marquei um gráfico onde tem N fatores que fazem a movimentação. Eu marquei essa linha e vou acreditar nessa linha. Não é bem assim, galera. Existem as oportunidades dentro dessa zona, tá? E a gente utiliza alguns filtros para poder entrar. A gente, algumas análises aí avançadas. Quando eu falo análise avançada, é você identificar o quê? A movimentação do gráfico. Na movimentação do gráfico, você conseguir reconhecer que talvez vai romper um pouquinho, mas ele vai voltar, sei lá, vai romper um pouquinho a sua taxa aqui de suporte, mas ele ainda vai estar dentro do quê? Da zona de suporte. Então, aqui é o momento certo de comprar e não aqui em cima da linha, tá? Isso daí eu vou ensinar mais no intermediário ou avançado, tá? Mas o que você tem que saber é o que é suporte e resistência, tá? Bateu na resistência, você compra, no suporte você compra, bateu na resistência, você vende. Outras pessoas vão falar, Luan, mas esses rompimentos, o que é, tananã, tananã, isso daí eu vou explicar mais pra frente. O que me interessa é que vocês aprendam o que é suporte e resistência, tá? Suporte e resistência é basicamente isso. Bateu no suporte, compra, bateu na resistência, vende, tá? Isso daqui é uma forma teórica que eu tô mostrando pra vocês, mas depois eu vou ensinar na prática. O próximo vídeo será eu operando, mas eu vou mostrar pra vocês que o simples funciona, o básico funciona. As pessoas às vezes ficam mirabolando, mas o simples, o básico funciona, tá? Suporte e resistência funciona muito bem. Faça um teste, tá bom? E mais pra frente a gente vai voltar para suporte e resistência, mas um pouco mais avançado, tá? Uma coisa mais técnica, uma coisa mais voltada para essa questão técnica, beleza? Então, suporte e resistência, galera, é basicamente isso, tá bom? Agora a gente vai falar de pullback, tá? Iremos falar de pullback. O que é o pullback? Tá? Pullback, dentro do Forex, ele é visto de uma outra forma, tá? Não é o pullback que a gente utiliza nas opções binárias. Nas opções binárias ele foi modificado, mas não tem problema nenhum porque ele funciona muito bem e o nome foi bem dado porque ele assimila muito ao movimento que ocorre no Forex, tá? É mais ou menos assim. Falamos agora sobre suporte e resistência, correto?
são zonas que são respeitadas devido à movimentação, enfim, e aí não sai de dentro dessa taxa de preço. O pullback ele acontece exatamente quando existe um rompimento dessa zona de suporte ou de resistência. Rompeu, você pode ter certeza que o gráfico vai voltar, vai encostar na sua linha o que era resistência. Lembra que eu falei que tudo que está embaixo é suporte? Olha só, ele rompeu, já era, já não é mais resistência. Rompeu, o que está embaixo virou suporte. Encostou na sua linha de suporte, o que acontece quando encosta no suporte? O gráfico sobe. E a partir daqui ele inicia uma tendência de alta. Por quê? Rompeu a sua resistência, ele está indicando uma direção. Indicou uma direção, vai existir uma retração, porque ele tende a negociar naquele preço que ele rompeu. Tá? Então ele rompe aquele preço que era uma resistência, que ele não estava conseguindo romper, vamos colocar aqui 15 dólares, ele não estava conseguindo romper, tanto é que ele encostou, voltou, aqui ele rompeu. Tá? Então ele rompe, ele faz uma retração para poder negociar novamente esse mesmo preço e aí ele joga para cima. Onde estão as oportunidades? A oportunidade está numa compra nessa região. Mas não só nessa região, galera. A oportunidade também está numa venda aqui em cima. Tá? É o que eu falo para vocês. Essa questão de você vender nessa zona, tá? nessa resistência aqui em cima, é um tipo de análise um pouco mais avançada. Iremos deixar para o próximo vídeo, tá? Para os vídeos do curso avançado. Por enquanto, o que você tem que se acatar é o seguinte: o que é pullback? Pullback é rompimento de resistência ou suporte, indica uma direção, ele vai retrair para negociar naquele preço que ele rompeu. Quando ele bater no preço, você compra. Se for resistência, rompimento de resistência, significa que ele vai continuar a tendência, você compra. Ou seja, vai jogar o gráfico para cima. Comprando aqui, você consegue tirar um bom resultado. É sempre que isso acontece, galera. Nada que eu vou ensinar para vocês aqui é sempre que acontece. Que nem eu disse, você tem que reconhecer oportunidades. Tem como você encontrar essa oportunidade em vários tipos de gráfico, com várias velas, dá para ter um rompimento de suporte, fazer um pullback, enfim, com poucas velas, como também com um gráfico maior, com várias velas, com time frame maior, com time frame menor. Então assim, não é sempre que isso acontece, às vezes ele rompe e volta para dentro, tá? Qual que é o segredo da coisa? O segredo é que você entenda o que é um pullback. O pullback ele é o rompimento de uma zona de suporte ou resistência, onde existe uma retração. Tá? Isso aqui você tem que saber de letra. Existe uma retração para negociar aquele preço que ele rompeu. E depois ele continua a tendência, porque quando ele rompe, ele te avisa que ele vai iniciar uma tendência. É isso que você precisa saber, beleza? Ah, Luan, mas quando ele retorna? Ah, Luan, mas quando eu vendo aqui? Isso aí a gente vai explicar mais pra frente. O que me importa é que você entenda isso, tá? Então, pullback é basicamente isso, tá? Existem um outro tipo de pullback também. Esse daqui, no caso, ele vem consolidado, né? Isso aqui a gente chama de consolidação, chama de exaustão, ou de suporte e resistência, né? E também existe na tendência. O que é uma tendência, Luan? Olha só, o gráfico ele tende a fazer esse movimento aqui, ó. Por quê? Porque o preço não pode estourar. Do nada ele tá R$5, do nada ele vai para 600. Não pode, não existe essa possibilidade. Ele precisa subir, corrigir, subir, corrigir, subir, corrigir, subir, corrigir, justamente para ele alcançar o preço que ele quer, né? De uma forma um pouco mais segura, né? De uma forma mais consistente. Então, dentro de um período de tempo, o gráfico tende a subir e corrigir. Nessa correção, a gente tem vários suporte e resistência. Olha só, vamos iniciar aqui, ó. Isso daqui é uma resistência para essa taxa de preço. Existe um rompimento, que eu falei? Indica uma direção. Olha só, retração, bateu na onde? No suporte. Olha só, jogou para cima, certo? Rompeu o quê? Outra resistência. Retraiu, que era resistência, vira suporte. Bateu na onde? No suporte, o que você faz? Compra. Rompeu de novo o quê? A resistência. Retração, que era resistência, vira suporte. Bateu no suporte, comprou. Isso daqui, galera, é uma tendência de alta. Existe também as tendências de baixa, tá? Onde você encontra essas oportunidades, certo? Então, a gente risca
com essas linhas aqui, onde a gente chama a tendência de alta de LTA, linha de tendência de alta, e a tendência de baixa de LTB, que seria a linha de tendência de baixa, tá? E aqui você encontra diversas oportunidades, que nem eu falei para vocês ali. Aqui no caso é o rompimento do suporte, que volta, vira resistência, e aí vem retração, isso que vocês acabaram de aprender. Só que na tendência, não no rompimento de uma exaustão, mas sim numa tendência. Mais pra frente, galera, só para vocês entenderem o que vai vir pela frente, tá? Eu vou ensinar para vocês um tipo de técnica muito show, que é exaustão, uma vela de impulsão e as velas de força continuando naquela tendência, que é exatamente o pullback. Só que daí você consegue encontrar essa oportunidade com essa estratégia que eu vou ensinar, só que é mais pra frente. Primeiro você tem que ficar bom nisso daqui, para depois a gente entrar nos assuntos intermediários e depois mais profissional, no caso no avançado. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Na parte de baixo, uma linha de suporte, e na parte de cima, uma linha de resistência. São as linhas de tendência de alta. E aqui é a mesma coisa, suporte, resistência, parte de baixo, parte de cima. Linha de tendência de baixa. É o preço buscando algum valor embaixo, ele desce, corrige, desce, corrige, desce, corrige. Tá? E é sempre com essa movimentação, beleza? Quando existe o rompimento da resistência, uma LTB, olha só, ele vai fazer um pullback diferente também e vai iniciar uma outra tendência. Ele rompeu a resistência da LTB, ele vai buscar o que era a resistência dele, o suporte, e ele tende a iniciar uma nova tendência, no caso uma tendência de alta. E aí que entra outros quesitos. Existe um rompimento, mas ainda tem a chance dela entrar para dentro. Só que existe aqui uma vela que a gente utiliza como filtro, e a gente sabe que essa tendência vai dar continuidade. Você entra comprado e tem resultado. Isso também eu vou ensinar no intermediário ou no avançado. O importante é que você saiba o que é pullback e o que é tendência, tá? Eu tô apimentando para vocês verem que isso daqui realmente é o básico, tá? Que tem muita coisa para aprender, mas isso eu vou ensinar mais para frente. É só para deixar o gostinho mesmo. Olha só, galera, olha só. Agora iremos falar um pouco sobre vela, tá? A gente estava falando aqui agora sobre o gráfico, né? O gráfico de linha, que é esse gráfico que eu desenho assim. Só que a gente utiliza isso daqui que se chama candlestick, tá? Candlestick, que é a vela, certo? Basicamente uma vela, porque ela tem pavio, porque ela derrete como uma vela. Olha só, galera, a vela verde é a vela de alta, tá? E a vela vermelha é a vela de baixa, certo? A vela de alta, ela tem abertura na parte de baixo. Por quê? É o ponto zero da vela, é onde ela abre, é o ponto zero da vela. Se ela é verde, significa que ela é de alta. Se ela é de alta, ela sobe. Então o fechamento dela está aqui em cima. Certo? É muito simples. Tem muitas pessoas que se embananam nisso, é importante entender, tá? E a vela vermelha, basicamente, a abertura está em cima, é o ponto zero. Por quê? Para ela ficar vermelha, ela precisa descer e ela fecha aqui, tá? Mas, Luan, o que é essas pontinhas aí? Essas pontinhas é onde o gráfico chegou, tá? Onde é o preço. Imagina que ela anda conforme o preço, tá? Ela segue o preço, essa vela. Então, ela alcançou esse preço, mas ela não se manteve. Ela voltou e fechou. Desculpa, não é nessa, seria aqui em cima, né? Aqui também, né? Se tem o pavio, significa que alcançou essa região, mas não se manteve, jogou para cima, tá? E aí aqui é a mesma coisa, alcançou essa região, mas não se manteve, jogou para baixo, finalizou aqui e abriu aqui. Tá? Abre aqui e fecha aqui, mas ela chega nessas regiões, mas não se mantém. A mesma coisa na vela vermelha, tá? Como que a gente chama isso aqui? Isso aqui a gente chama de ponto máximo. Por que ponto máximo? Porque está em cima. Tudo que está em cima é o ponto máximo. A gente está falando a máxima do preço que ele chegou. E na vela vermelha também é ponto máximo a parte de cima. Por quê? Porque é a máxima do preço que a vela chegou, tá? Então imagina que ela abriu aqui, ela subiu, ficou verde, mas depois ela desceu, derreteu até aqui, depois ela voltou e parou aqui. Ou seja, ela chegou ao ponto máximo dessa vela. Essa daqui também chegou no ponto máximo dessa vela,
mas ela não finalizou aqui, ela finalizou nesse preço aqui, tá? A mesma coisa da vela de baixa. Ela chegou no ponto que? Mínimo. Esse daqui é o ponto mínimo. E aqui é a mesma coisa, é o ponto mínimo. Por quê? Porque a vela chegou nesse preço, mas não se manteve. Jogou para cima e nesse caso ela retornou e parou aqui. Entenderam? Então, nós traders utilizamos as candlestick justamente porque são as velas que nos dão padrões do mercado de suporte e resistência, de pullback, tá? Exatamente as candlestick que nos entregam esses padrões. E aí fica muito mais fácil de você analisar um gráfico e conseguir encontrar oportunidades, beleza? Você tem que decorar isso aqui tem que estar na sua cabeça. E essa aula básica de análise gráfica vai ficando por aqui. Espero mesmo que você tenha entendido um pouco sobre opções binárias, o básico das opções binárias. Lembrando que você tem um compromisso comigo, uma missão de reproduzir essa aula quantas vezes for necessário para você poder pegar mais intimidade com essa questão de gráfico, para poder entender um pouco mais sobre as opções binárias. Se alguém te perguntar, se você quer se tornar um profissional do mercado, você tem que saber isso aqui de letra. Se você não sabe, de verdade, se você não sabe, né, explicar isso daqui de forma tranquila para alguém, se você tem dificuldade, cara, tá na hora de você voltar aos seus estudos e começar a ter isso aqui de letra na cabeça, tá? Eu tenho certeza que você quer ser um bom profissional e para isso você tem que saber o básico. O básico e o simples funciona. Ah, não tá funcionando, não sei o que. Volta pro básico, porque o básico ele funciona. Então, lembrando, esse daqui é o básico do básico, porque tem muita gente nova aqui no canal, tô muito feliz com isso. Então eu preciso ensinar essas pessoas do ponto zero. E não só elas, como outras pessoas que estão no canal, que ainda têm dificuldade de entender isso daqui. Então reproduza isso, sabe? Ensina alguém, ensina pra você mesmo. Eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar muito. Lembrando, galera, isso daqui é aula teórica, a aula prática será no dia de amanhã. Então te aguardo aqui no próximo vídeo, porque a gente vai para a tela do computador aplicar isso daqui para ver se realmente funciona, tá bom? E aí a gente vai aumentando um pouquinho o nível, né, de dificuldade, a gente até chegar no intermediário, entender um pouco melhor onde realmente são os pontos exatos de fazer uma entrada, um suporte e resistência, por que acontece o rompimento, onde é o momento certo de fazer uma entrada num pullback, o que são filtros, né, de entrada, por que utilizar filtros como padrões de vela, bandeira, enfim, entre outras coisas que existem no mercado que eu vou passar para vocês aqui em primeira mão. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Compartilhem, curtam abaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de comentar, a gente está respondendo todo mundo. Espero mesmo poder estar te ajudando. Corre lá pro Instagram. Não se esqueça também do Telegram aqui embaixo. Entre no grupo que logo logo tem novidades. E é isso, galera. Valeu. Testem as estratégias. Bora pro game. E fui.